Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de conhecimentos bancários e nós continuamos falando sobre as garantias do sistema financeiro nacional. Depois de você estudar a fiança e o aval, chegou a hora de tratarmos do penhor mercantil. Vamos lá para o nosso material. Sempre começamos a nossa aula relembrando, que nós temos duas modalidades de garantias no sistema financeiro: as garantias reais e, de outro lado, as garantias pessoais. Garantias reais, aquelas que você tem um bem garantindo a dívida, e as garantias pessoais, em que a garantia é todo o patrimônio de uma determinada pessoa. As garantias reais você já sabe, é o direito de sequela, o privilegiamento e a necessidade de avaliação e registro do bem dado em garantia. Por outro lado, nas garantias pessoais, você tem a responsabilidade da pessoa, que pode ser subsidiária, como no caso da fiança, ou solidária, como no caso do aval. Não há direito de sequela, porque não existe um bem específico dado em garantia para você perseguir esse bem. Legal? E, por fim, a exigência, por óbvio, da solvabilidade do garante. Muito bem. Nós já estudamos o aval, já vimos a fiança, vamos falar sobre o penhor mercantil, que se insere dentre as garantias reais. Beleza? O penhor mercantil é uma garantia real, enquanto a fiança e o aval são garantias pessoais, chamadas garantias fidejussórias. O penhor mercantil é uma garantia real. Bom, então vamos lá. O penhor mercantil é uma garantia real, ou seja, um determinado bem será penhorado no penhor mercantil. É um bem dado em garantia de uma dívida. Veja, por meio do penhor, o devedor ou até um terceiro oferta um bem móvel, porque é um penhor mercantil. Nós vamos ver que no penhor mercantil você oferta em garantia um bem móvel da sua atividade produtiva. Legal? E esse ponto é importante. No penhor mercantil ele envolve um bem dado em garantia que é da atividade produtiva do devedor ou de um terceiro. Legal? E esse bem ele é dado como forma de garantir o pagamento de uma dívida. Legal? Veja que esse qualificativo mercantil ou penhor faz com que o bem ofertado nesta modalidade de garantia deve estar relacionado à atividade mercantil do devedor, sendo utilizado como garantia para créditos oriundos também de operações comerciais. Então aqui você tem uma dívida que decorre das operações regulares do devedor e um bem dado em garantia que também se insere nas atividades econômicas regulares do devedor ou de um terceiro. Normalmente quem dá garantia no penhor mercantil é o próprio devedor. Aí veja aqui um detalhe importante. Olha lá, o credor tem o direito de verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciaram. Veja, normalmente no penhor, o bem dado em garantia fica na posse do credor. É que nem aquele penhor de joias que você conhece, sempre fala, vai lá na caixa, você deixa joias penhoradas e recebe um dinheiro, é um empréstimo com garantia. Normalmente no penhor, o bem dado em garantia fica com o credor, mas no penhor mercantil não, pessoal, porque no penhor mercantil, o bem dado em garantia, ele está inserido no exercício da atividade econômica do devedor ou do terceiro, portanto ele não tem como, no caso do penhor mercantil, o garante, não tem como deixar o bem como o credor. Legal? Então é um penhor diferente, um penhor em que a posse do bem dado em garantia fica com o devedor. Legal? E por isso que se garante ao credor no penhor mercantil o direito de inspecionar o estado das coisas empenhadas para verificar como está o estado daquele bem que garante a dívida. E aí nós já vamos fazer um teste de fixação. Eu vou puxar o material aqui para mim, pessoal, porque eu sempre te falo
que fica muito pequenininho para mim aqui, né, na minha telinha de gravação, quando eu vou tratar, né, desses slides que tem exercício, fica muito pequenininho para mim, eu não consigo ler. Bom, então vamos lá. É uma questão da Fundação Carlos Chagas, prova do Banco do Brasil, para escriturário. Olha lá, o proprietário do restaurante Quilos Caseiro ME pretende oferecer mais conforto aos seus clientes com a instalação de um aparelho de ar-condicionado. Para tanto, dirigiu-se a um banco e solicitou um financiamento em nome de sua empresa. O gerente do banco condicionou a concessão do financiamento à assinatura de um contrato em que o restaurante transferiu a posse de seu mobiliário para o banco, tornando-se depositário dos bens dados em garantia do financiamento. Ou seja, é um contrato em que o restaurante deu bens móveis utilizados na sua atividade produtiva como garantia para a instituição financeira. E veja que os bens, apesar de ser transferida a posse para o banco, o próprio devedor tornou-se depositário dos bens dados em garantia do financiamento. Olha lá, essa condição de depositário seria revertida após a quitação do financiamento, ou o banco teria a posse definitiva dos bens empenhados no caso de inadimplência. Nessa operação, a garantia exigida pelo banco para conceder o financiamento. Que garantia é essa, pessoal? Essa é fácil, né? Que tipo de garantia é esse? Essa garantia é o penhor mercantil. Beleza? Vamos ver o comentário mais popular da nossa comunidade, tá aí na sua tela. Olha lá. A alternativa A fala que seria aval, né? Aqui vai comentar todas as alternativas. Tem uma aval, penhor mercantil, que é a nossa resposta B, fiança, hipoteca e caução, né? A alternativa A está errada. Aval é uma garantia pessoal dada em títulos de crédito. A B está correta, porque o penhor é uma garantia real que incide sobre bens móveis, né? Aí tem uma definiçãozinha do penhor mercantil. Ó. Penhor mercantil é o contrato segundo o qual uma pessoa dá a outra uma coisa móvel em garantia ao cumprimento de uma obrigação comercial. Nesse caso, o restaurante Quilos Caseiro ME transferiu a posse de seu mobiliário para o banco. A alternativa C está errada, porque a fiança é uma garantia pessoal dada em contratos. A alternativa E está errada, porque a hipoteca é uma garantia real que incide sobre imóveis. Aí tem aqui exceções: minas e pedreiras, navios, aeronaves, estradas de ferro e seus acessórios, pessoal. Mas de fato aí não temos exceções não. Porque esses bens colocados aí, como por exemplo aviões, embarcações, são qualificados como bens imóveis pela legislação civil. Beleza? A hipoteca é sempre sobre imóveis. É que imóveis não fica apenas em terrenos e construções. Temos um conceito mais amplo. Por fim, a caução é uma garantia real em que é depositado dinheiro ou título de crédito e não um bem móvel dado em garantia. Beleza? Portanto, a nossa resposta é a alternativa B. E agora nós vamos falar sobre algumas características do penhor mercantil. Segue comigo. Olha lá. O penhor mercantil só pode ter por objeto um bem móvel e bem móvel inserido na atividade produtiva de quem está oferecendo esse bem em garantia. Normalmente quem oferece é o próprio devedor. Legal? Aí nós temos máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados em funcionamento, com os acessórios ou sem eles, os animais, mas desde que utilizados em processo produtivo, né, utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Legal? Então o penhor mercantil insere em algo que está dentro de um processo produtivo e por esse motivo, no penhor mercantil, a posse direta do bem objeto do penhor fica com o devedor. Bom, vamos ver um pouquinho a disciplina do penhor mercantil no Código Civil. Nós temos disciplina dessa garantia na literalidade do Código. Veja. Olha lá, podem ser objeto de penhor
máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados em funcionamento, com os acessórios ou sem eles, os animais, o que nós vimos aqui, né? Nós vimos a relação dos bens que podem ser dados em penhor mercantil. E aí eu chamo a sua atenção para o parágrafo único. Olha lá, regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias neles depositadas. Ou seja, no caso do penhor mercantil, o bem penhorado ou empenhado fica na posse do próprio devedor. O devedor vira um depositário daquele bem. Logo, se aplicam ao devedor as regras dos armazéns gerais, que são empresas de armazenamento que cuidam de bens de terceiros. Legal? Vamos a mais uma questão de fixação, pessoal. Olha lá, também banca Carlos Chagas, prova do Banco do Brasil, escriturário. Olha lá, o penhor mercantil é a modalidade de garantia que pode ser exigida por operadores, né, do Sistema Financeiro Nacional, na formalização de operações de crédito em que haja dispensa de fiel depositário. Alternativa B, o valor atualizado do bem não exceda 50% do valor financiado. Alternativa C, esse direito recaia sobre bens móveis. Alternativa D, o devedor possa substituir os bens empenhados sem autorização prévia do credor. E alternativa E, os recursos liberados permanecem depositados na mesma instituição financeira. E aí, qual a nossa resposta? Vamos à resposta mais popular da nossa comunidade. Olha lá. Alternativa A, errado, né? Haja dispensa de fiel depositário, errado. Fiel depositário é quem ficará responsável por manter o bem conservado, portanto não é necessariamente dispensado. Eu diria que pelo contrário. No penhor mercantil, como o bem fica com o devedor é fiel depositário deste bem. Alternativa B, do valor atualizado do bem não exceder 50% do financiamento, errado. Quanto maior o valor do bem, mais segurança para a instituição. Então não vai ter o limite máximo de valor do bem para a garantia ser ofertada. Alternativa C, esse direito recaia sobre bens móveis, correto. Olha lá, o penhor é justamente o que será colocado como garantia, além de ser bens móveis. Portanto, se não houver pagamento, o valor da dívida recairá sobre o penhor. Lembrando que bens imóveis não é penhor e sim hipoteca. Beleza? Alternativa D, o devedor possa substituir os bens empenhados sem autorização prévia do credor. Está errado, porque só se pode alterar a garantia mediante autorização prévia do credor. E, por fim, a alternativa E, os recursos liberados permaneçam depositados na mesma instituição financeira. Errado, o recurso liberado é o dinheiro do empréstimo, então não tem que ficar depositado na instituição. Você pode sacá-lo assim que for liberado e dar qualquer destino a esse bem. Ok? Portanto, resposta correta, alternativa C de casa. Bom, vamos falar um pouquinho das outras características do penhor. Primeiro é que é um bem móvel, já estudamos. Segundo, um vínculo comercial, é um penhor mercantil, ou seja, decorre do exercício regular da atividade mercantil da empresa. Terceira característica muito importante é que no penhor a posse direta do bem, que vai ter a relação física com o bem, continua com o devedor, diferente das outras modalidades de penhor. Legal? A posse direta, quem vai ficar fisicamente cuidando do bem é o devedor, sendo que o credor terá a denominada posse indireta, a posse por meio do poder exercido pelo devedor. E aí nós vamos a mais uma questão de fixação. Olha lá, Banca CESP-Cebrasp, Banco da Amazônia, técnico bancário. Olha lá, em contratos e empréstimos bancários, assim como em outras modalidades de contrato, como aluguel de imóvel, entre outros, é normal a exigência de avalista, fiador ou fiança bancária. Acerca das garantias financeiras, julgue os itens subsequentes, e aí temos um deles. Quando oferecer garantia ao credor por meio de penhor mercantil, o devedor fica como depositário dos bens oferecidos em garantia,
sem transferência da posse do credor. E aí, professor, tá certa essa afirmação? Vamos ao comentário mais popular da nossa comunidade. Olha lá, penhor civil, no penhor civil normal, a posse é do credor. Já no penhor mercantil, assim como no penhor rural, a posse fica com o devedor. Segundo o comentário mais popular, ó, certa, quando oferecer garantia ao credor por meio de penhor, o devedor fica como depositário dos bens oferecidos em garantia sem transferência da posse ao credor. Quando oferecer garantia ao credor por meio de penhor civil, aí sim o credor fica como depositário dos bens oferecidos em garantia, né? No penhor normal civil, a posse é do credor. Portanto, está certa a afirmação, já que está se referindo a um penhor mercantil. Beleza? Porque está correto? Porque no penhor mercantil é o devedor que fica como depositário dos bens ofertados em garantia. Seguimos, pessoal. Próxima característica, registro no cartório de registro de imóveis. Isso é muito importante você lembrar. O penhor mercantil é sobre bens móveis, mas o seu registro, excepcionalmente, é no cartório de registro de imóveis. Beleza? E há a possibilidade de emissão de cédula pignoratícia, materializando a existência do penhor. E aí eu trago aqui para você exatamente as disposições do Código Civil que tratam disso que nós acabamos de ver. Olha o artigo 1448. Constitui-se o penhor industrial ou mercantil, mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis, da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Mas é no cartório de registro de imóveis, apesar do penhor mercantil ser sobre bens móveis. Parágrafo único, prometendo pagar em dinheiro a dívida, que garante com penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir em favor do credor uma cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial estabelecer. E aí nós vamos a mais uma questão de fixação. Olha lá, Sesgran Rio, Banco do Brasil, escriturário. A sociedade empresária WZ Limitada pretende expandir a sua atuação e, para tal fito, necessita de numerário, uma vez que seu capital disponível não lhe permite corporificar seu crescimento. Nessa linha, inventaria os seus bens, faz o inventário, né, dos seus bens desembaraçados disponíveis e apresenta a proposta de empréstimo bancário com as garantias que enumera no documento que entrega ao gerente do banco onde tem suas operações financeiras. O gerente sugere que a garantia seja concretizada para o penhor mercantil e apresenta os contratos necessários, previamente aprovados pelo setor jurídico, e indica que o numerário será disponibilizado em até 24 horas após a formalização do negócio. Olha lá, nos termos do Código Civil, prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com o penhor mercantil, o devedor pode emitir em favor do credor o quê? Cheque especial, letra de câmbio, debênture comercial, carta de crédito pignoratício ou cédula do respectivo crédito, como está no Código Civil. Olha lá, parágrafo 1. O devedor poderá emitir em favor do credor cédula do respectivo crédito. Você já vê que a nossa resposta vai recair na alternativa E. O comentário mais popular do que concursos traz o dispositivo legal que você já conhece. E o segundo comentário, olha lá, errei na prova por causa dessa maldita palavra cédula. A letra D está quase certa, se não fosse pela carta, né? Alternativa D fala que vai emitir uma carta. Olha lá, em casa fica fácil achar o erro, mas na prova você olha e não acha. Cédula do respectivo crédito, ou seja, do penhor, seria essa cédula pignoratícia. Legal? Então ela não é uma carta de crédito pignoratícia, e sim uma cédula pignoratícia. Portanto, a nossa resposta é a alternativa E. Seguimos. Próxima característica, a possibilidade de alienação da coisa empenhada, desde que haja o consentimento do credor e a substituição. Percebeu?
Para você ter a alienação da coisa empenhada, você precisa da concordância do credor e substituir a garantia também com a concordância do credor. Olha lá, o devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza que ficam subrogados no penhor, ou seja, entrarão imediatamente na regra do penhor esses bens substitutos. Ok? Por fim, olha lá, o credor tem o direito de verificar o estado das coisas empenhadas, já que excepcionalmente no penhor mercantil as mercadorias, né, ou máquinas, equipamentos penhorados ficam na posse do credor, ok? Aliás, na posse do devedor, por isso que o credor tem o direito de inspecionar o estado das coisas, né? Isso está previsto no artigo 1450 do Código Civil. Olha lá, tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem por si ou por pessoa que credenciar. Agora vamos falar um pouquinho sobre os requisitos do penhor mercantil. Nós vimos as suas características. Vamos falar agora dos requisitos para o penhor mercantil ser instituído. Primeiro, o consentimento do devedor. Lógico, se é o devedor que está dando bem em garantia, o consentimento está lá. E se for um terceiro? Se for um terceiro que está ofertando bens móveis em garantia do crédito, o devedor deve aceitar esse penhor mercantil. Segundo, necessariamente deve ter um documento escrito, e é necessário ter um documento escrito, porque o penhor mercantil deve ser objeto de registro no cartório de registro de imóveis. Se não tiver um papel, não tiver um documento, não conseguirá registrar, ok? O penhor mercantil, você já sabe, é uma garantia real, logo deve haver um bem especificamente identificado. E agora nós vamos falar sobre os efeitos jurídicos do penhor mercantil. Legal? Vamos tratar de quais são os efeitos que você tem por conta do penhor. Primeiro efeito, a garantia do crédito. O penhor mercantil é uma modalidade de garantia real. Segundo, a preferência sobre outros credores. Como você tem uma garantia real, aquele bem dado em garantia, ele responde primeiro por aquela dívida específica. Por isso que há essa preferência sobre outros credores, e por conta do efeito dessa preferência sobre outros credores, é que se exige que o penhor mercantil seja objeto de registro no cartório de registro de imóveis. Legal? Como no penhor mercantil há um bem dado em garantia, esse bem é que garante a dívida. Logo, a responsabilidade do devedor ela é limitada ao bem ofertado em garantia. Por fim, o penhor mercantil colabora para a facilitação do crédito, já que, havendo garantia, o crédito é liberado de forma mais simples e com taxas de juros menores. Ok? Então é mais uma garantia interessante. Por fim, para fechar essa aula, vamos falar sobre as hipóteses de extinção do penhor mercantil previstas no Código Civil. Olha lá, extingue-se o penhor, extinguindo-se a obrigação, lógico, porque o penhor está vinculado a uma obrigação específica, perecendo a coisa. Pessoal, se a coisa pereceu, não tem como mais ela garantir a dívida. O penhor se extingue por uma impossibilidade. Mas se extinguiu por culpa... pereceu a coisa por culpa do devedor. Aí o credor pode ir atrás do devedor, porque se sentiu prejudicado, mas o penhor estará resolvido. Próxima hipótese de extinção é a renúncia do credor a essa garantia. O credor pode fazer isso. Próxima, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa, né? É o fenômeno jurídico da confusão, que extingue as obrigações no âmbito do direito civil de pleno direito. Por fim, extingue-se o penhor também, dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada,
feita pelo credor ou por ele autorizada. Legal? Ou seja, o bem objeto do penhor indo para o credor por conta de uma adjudicação judicial, né? Havendo a remissão da dívida por conta da entrega do bem ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou autorizada por ele, aquele produto, né, que foi alienado, ele não garante mais a dívida. Beleza? Legal? Com isso nós terminamos o estudo do penhor mercantil, que eu espero que tenha sido bem útil para você. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.